O que? 5 anos? Ah, não, ainda é muito jovem pra saber o que quer, né? Não, vamos esperar envelhecer mais um pouquinho. 9 anos? Não, 9 anos também ainda é muito cedo, né? Vamos esperar mais um pouco. 15, ai, mas é aquela coisa de adolescência, né? Os hormônios à flor da pele, uma idade confusa. Vamos esperar ficar adulto, que aí a gente vai saber o que que quer, né? 20, ah, 20 é uma idade boa. Mas tá estudando na faculdade, vamos esperar se formar, ser alguém na vida, que aí você vai ter a liberdade pra ser quem você é. 30, ai, 30 é uma idade boa, hein? 30 vai lá. Ah, não, 40? Já tá no 40? 50? Ai, não, gente, não. Aí já viveu a vida inteira desse jeito, pra que vai transicionar? Não. Continua do jeito que você tá e deixa esse negócio de transição pras novinhas. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre transição de gênero e a idade. Será que existe uma idade certa para transicionar? Porque as pessoas estão sempre querendo dizer qual é a melhor idade para que a outra transicione. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o melhor momento para você transicionar e sobre como não existe o melhor momento para você transicionar. Mas antes da gente dar seguimento aqui para esse vídeo, né, eu tenho que dizer para vocês que esse debate estava acontecendo há um tempinho, eu nem sabia que estava acontecendo. Acho que não sei, né, eu devia estar vivendo debaixo de uma pedra, porque o que eu vou falar aqui para vocês é de uma coisa já um pouquinho velha. Mas vamos lá, né, vamos lá, porque no dia 24 de janeiro de 2025, a influenciadora Fernanda Fê, que é uma mulher trans, ela postou um vídeo dela no Instagram, deve ter ido pro TikTok também, mas eu vi no Instagram, que era um vídeo um tanto quanto controverso. O vídeo em questão eu não vou passar aqui pra vocês, mas vocês podem ver na caixa de descrição daqui do meu vídeo, né? É um vídeo em que, né, um reel rapidinho ali, 3 minutos, se não me engano, por aí, em que a Fernanda tá aí respondendo alguém que mandou pergunta naquela caixinha de perguntas do Instagram e tudo mais, e ela foi responder essa pessoa. A pessoa que mandou a pergunta foi uma pessoa bem desnecessária que disse o seguinte. Abre aspas. Transicionou depois que tinha 30 anos. Aí é fácil. Fecha aspas. A pessoa que disse isso estava falando para a Fernanda. Gente, eu não conhecia a Fernanda, tá? Eu conheci por causa desse vídeo e tal. Então eu não tô a par de como é a produção de conteúdo dela. Mas enfim, ela falou isso pra Fernanda porque a Fernanda transicionou já na vida adulta, né? E aparentemente essa é uma coisa que é relevante no conteúdo da Fernanda, não sei. Mas o ponto é, a pessoa mandou isso na caixinha lá da Fernanda e ela respondeu. Ela respondeu puta e tinha que estar puta mesmo, porque uma pergunta não, né? Uma colocação totalmente, sei lá, escrota, né? De algum nível. Mas a Fernanda, ela não respondeu de uma forma que eu achei muito ok também, não. Isso porque a Fernanda, ela foi defender a transição já na vida adulta, né? E tudo bem você defender a transição já na vida adulta. Mas ela partiu de uns pontos que eu não achei muito legal. Porque a Fernanda, ela falou que sim, que ela tinha transicionado já adulta, já velha, né? Foi assim que ela falou. Mas ela disse que transicionou aos 27 anos. Quando ela já tinha se formado, quando ela já tinha emprego, quando ela tinha um teto. A Fernanda, ela disse, né, que caso ela fosse rejeitada pela família, né, desse jeito, já tendo um teto, um emprego e tudo se sustentando, caso ela fosse rejeitada pela família, ela teria o teto dela, né, então ela teria as coisas dela e tudo mais. Esse é o ponto que a Fernanda parte. E a partir disso ela diz que, assim, ela pode ter uma transição tranquila, no melhor momento para viver as coisas, segundo ela mesma. E ela disse que é justamente esse o conselho que ela dá para as meninas que vão mandar DM para ela e tudo mais, né? O conselho que ela dá para essas meninas é o seguinte que eu vou ler aqui para vocês. Então vamos lá. Abre aspas. Gente, primeiro vai estudar. Vai conquistar as coisas para amanhã ou depois,
Quando um pai de vocês disserem que não te aceita, que não te querem na casa deles, vocês têm um teto aqui, fecha aspas. E aí ela fala, né, da casa dela, que ela tem a casa dela e tudo, que é alugada, mas que ela paga com o dinheiro dela e tudo mais, né? Enfim. Essa foi a fala da Fernanda. Uma fala que muitas pessoas acharam massa, acharam legal e falaram, é isso mesmo. Eu transicionei com 25, eu transicionei com tantos anos, quando eu já tinha minha vida estabilizada. Eu transicionei... Vamos lá. É problemático você ficar falando isso, tá? Que você deveria transicionar, que as pessoas deveriam esperar pra transicionar. É problemático. É problemático falar isso, assim, dessa forma. Eu vou falar de mim. Eu, Samantha, transicionei aos 24 anos de idade, né? Eu comecei a levar os meus questionamentos de gênero mais a sério. Eu comecei a entender que eu, de fato, era uma mulher trans. Comecei a aceitar que eu, de fato, era uma mulher trans quando eu tinha 22 para 23 anos. Eu só fui transicionar aos 24, né? Nesse meu período de 22 para 23 anos, eu falei com as pessoas mais próximas de mim. Eu falei com as minhas amizades mais próximas, que eram de pessoas cisgênero. Falei com o meu namorado da época. Depois eu acabei falando com a minha mãe também, né? Enfim, fui falando com alguns familiares que eram mais próximos de mim, mas pouca gente sabia. Eu falando assim, parece que é muita gente, mas sei lá, acho que não deu 10 pessoas, assim, que sabiam, né? Que eu tinha conversado sobre isso. E eu tive todo um processo ali para de fato iniciar a minha transição. Que eu digo iniciar a minha transição é tornar isso público, porque quando eu tava falando isso só para algumas pessoas ali, eu não tava fazendo uma transição social, né? Mas aos 24 anos foi quando eu comecei com a hormonização, então eu já comecei uma transição corpórea, e também foi aos 24 anos, alguns meses depois que eu iniciei minha hormonização, que eu avisei para todo mundo que eu tava em transição e que meu nome agora era Samantha e gostaria de responder pelo nome de Samantha. Fiz isso em um post do Facebook até, né? Tô falando de 2016. 2016 ainda tinha muita gente usando o Facebook. Era o que fazia sentido, era a rede social mais usada, era o que fazia sentido, era fazer essa declaração no Facebook. Hoje em dia... Nossa, hoje em dia tá difícil, né? Eu iria ter que fazer em várias redes sociais, porque cada pessoa tá em um ponto. Mas enfim, na época eu fiz desse jeito. E beleza, eu fiz já na vida adulta, eu fiz com 24 anos, né? Eu tava estabilizada? Não, nem agora eu tô estabilizada, eu tenho 32 anos e não tô estabilizada financeiramente, não tô com nenhuma seguridade assim, né? Mas eu sabia que a minha mãe não iria me expulsar de casa, porque eu já tinha conversado com ela. E mesmo antes de conversar com ela, eu já sabia que ela não iria me expulsar de casa. Porque entre 16 e 17 anos eu falei pra ela que eu gostava de meninos e ela não me expulsou de casa. E o contexto que eu falei pra ela é porque eu precisei. Foi porque eu apanhei de homofóbicos na rua. Pois é, né? Apanhei de homofóbicos na rua. E ela não me expulsou de casa e eu já imaginava que ela não faria isso porque eu conhecia minha mãe, né? A gente sabe, em parte, quem são os nossos pais, geralmente. E a minha mãe, eu sabia bem quem ela era, eu sabia que ela não faria isso, mas eu imaginei que ela iria tratar como pecado a minha sexualidade lá em 2009. 2009, que foi quando eu falei pra ela, né? Sobre eu gostar de meninos, que eu apanhei na rua e tudo. Eu imaginei que ela fosse tratar como pecado. Ela não tratou como pecado, então isso pra mim já foi um ponto muito bom. Sobre a transição, eu sabia que eu teria apoio dela. Quando eu transicionei, né, quando eu falei com ela e tudo, e depois iniciei a transição, eu sabia que ela iria me apoiar, né? Eu sabia disso, que eu teria apoio financeiro, eu sabia que eu teria apoio psicológico dela, eu sabia que eu teria apoio emocional dela, eu sabia que eu não ficaria desamparada. Inclusive, a minha família toda me abraçou, né? Minha família toda, ninguém me desamparou, assim. Se a minha mãe não fosse me aceitar, o que seria impossível, eu teria outros familiares para recorrer. Então eu sabia que eu não iria ficar largada como a maioria de nós fica largada. Então, a minha transição aos 24 anos, ela não foi fácil não, tá? Ela não foi fácil, mas ela foi muito mais fácil do que é para a maioria das pessoas. Se eu tivesse feito essa transição aos 15 anos, teria sido mais difícil, bem mais difícil. Mas, igualmente, eu teria tido apoio da minha mãe. De outros familiares, eu teria apoio, acho que da maioria. Talvez não de todos, como foi aos 24, mas eu teria da maioria,
dos familiares que me eram mais importantes, eu sei que eu teria apoio deles. Então, teria sido difícil, mais difícil do que foi aos 24? Teria, mas eu teria tido apoio. Mas vamos lá, né? Isso eu tô falando muito de mim, Samantha, que tive esses pontos de privilégio, que não deveria ser privilégio, mas é privilégio. De ter apoio familiar, de ter apoio dos amigos, de ter apoio de todo mundo que estava me rodeando. Algo que eu sei que se eu tivesse feito em 2009, eu também teria apoio. Talvez não de todos os familiares, mas da maioria deles. Mas eu, Samantha, sou um ponto fora da curva. A maioria das pessoas trans, quando iniciam uma transição de gênero, são excluídas da família. A família corta laços. Os pais expulsam de casa ou tentam converter a pessoa e fica esse inferno na vida da pessoa. É feito um inferno na vida da pessoa trans que transiciona. Na maioria dos casos é assim. Principalmente quando se é adolescente, porque os pais sentem que tem mais controle ainda sobre a vida daquela pessoa. Não tem controle, tá? Controle não tem. Tem responsabilidade sobre a vida daquela pessoa, sim. Mas um controle não tem. As pessoas são indivíduos, né? Enfim, os pais, eles sentem que tem mais controle sobre a vida dos indivíduos quando os indivíduos são adolescentes. Então, geralmente, as coisas são mais violentas quando se faz isso na adolescência. Então, em um mundo ideal, sim, a Fernanda estaria certa. Em um mundo ideal, as pessoas trans, elas conseguiriam esperar. Elas conseguiriam negar a transição delas durante esse período, até elas tiverem uma estabilidade econômica, uma estabilidade ali financeira para elas poderem pagar pelo teto delas, né? E eu disse negar a transição porque isso foi o termo que a Fernanda usou. Ela disse que ela mesma negou a transição dela durante esse período, né, até os 27 anos. Então ela negou a transgeneridade dela até os 27 anos. Mas vamos lá, né? Se a gente for para falar de mundo ideal, as pessoas trans não precisariam nem passar por isso porque elas simplesmente não sofreriam transfobia. Então, em um mundo ideal, o mundo ideal do mundo ideal, as pessoas trans não sofreriam transfobia. Então, em qualquer momento que fosse se entender enquanto trans, poderia iniciar uma transição de gênero sem nenhum problema social, nenhum problema familiar, sem virar um caos. Esse seria o mundo ideal. Mas a gente não vive nesse mundo ideal. Se a gente vivesse no mundo ideal também, que todas as pessoas trans conseguem esperar para fazer uma transição quando tivesse uma estabilidade financeira, ok, a fala da Fernanda faria sentido, mas nem nesse mundo ideal a gente vive. Porque vamos lá, né? A maioria das pessoas trans, quando inicia uma transição de gênero, é expulsa de casa. Muitas passam por esse ciclo na adolescência. Se entende trans na adolescência, é expulsa de casa e acaba caindo na prostituição. A gente tem aquele dado horrível, né, que ano após ano o Brasil continua nesse dado, que é o de que 90% das mulheres trans e travestis do Brasil estão se prostituindo para sobreviver. Isso acontece por causa desse fenômeno. A menina trans, ela se entende uma menina trans, fala com os pais expulsam de casa, porque não vão aceitar uma transição dentro da casa deles. Ela vai fazendo a transição dela na rua, e na rua ela não tem acolhimento de ninguém, porque o restante da família toda excluiu. Os amigos não tem muito como ajudar ali, né, porque a gente tá falando de ciclo de adolescentes. E aí ela acaba sendo acolhida por uma cafetina que vai introduzir ela no mundo da prostituição, e aquela adolescente trans que está em transição começa a se prostituir para conseguir sobreviver nesse mundo tão cruel que é o mundo da exclusão familiar na adolescência, né? Isso é o cenário que acontece com a maioria de nós. E caiu na prostituição, vai ser difícil de sair da prostituição. Vai ser muito difícil, porque você vai estar acostumada com aquele momento, você vai estar acostumada com o dinheiro vindo daquela forma, você não vai ter muito tempo para poder estudar, porque você vai ter que estar trabalhando, e as prostitutas, elas trabalham muito, porque pensa que é um trabalho fácil? Não é. Elas trabalham muito, porque elas não ganham muito por programa. Ainda mais quando a gente está falando de mulheres trans e travestis que estão se prostituindo. Poucas conseguem ganhar muito por programa, tá? Poucas viram prostitutas que são bem remuneradas ou mesmo de luxo. Poucas.
poucas, a maioria ganha uma merreca por programa. Então, elas trabalham muito, elas não vão ter tempo para estudar, elas não vão ter como frequentar a escola, até porque a própria escola trata também de expulsar aquela adolescente do ambiente escolar. Então, elas acabam caindo na prostituição, é muito difícil delas conseguirem sair da prostituição, e a gente fica com essa estatística horrível de que 90% de nós está se prostituindo para sobreviver. Tudo isso que eu falei aqui pode fazer com que você pense que então o que a Fernanda falou tá certo, né? Porque se você já estudou, se você tem uma formação, se você tá com um emprego, então você tem garantias ali para você iniciar uma transição de gênero. Bom, vamos lá, né? Porque primeiro eu ainda quero entrar, depois eu vou entrar no ponto psicológico. Mas desse ponto utilitário aqui, sobre você estar estabilizada. Quando você é uma pessoa trans, você nunca vai estar estabilizada. A não ser que você passe em um concurso público, você não vai estar estabilizada. Se o tipo de emprego que você tem for um emprego que depende de um empregador físico, você não vai estar estabilizada, porque você é uma pessoa trans. O Brasil é um país extremamente transfóbico. Então, se você tá achando que se você tiver um emprego legal, você vai estar segura para transicionar, às vezes não. Porque dependendo de onde você estiver trabalhando, quando você inicia a sua transição de gênero, você pode perder o emprego. Quando você é uma pessoa trans, vivendo no mercado de trabalho, no mercado de trabalho empresarial, seja lá qual for o tipo de empresa, você está sempre na iminência de ser demitida por algum problema relacionado à transfobia, seja dos patrões, seja dos clientes daquela empresa. Então você está sempre na iminência disso. Não existe estabilidade se você é uma pessoa trans que está no meio empresarial. Então, às vezes você está com um emprego massa, recebendo bem, iniciou a transição, vai ser demitida. E aí vem a questão do concurso público, porque em um concurso público você tem uma certa estabilidade, porque é muito difícil exonerarem um servidor público, né? É muito difícil o servidor público ser demitido. Só que, muitas vezes, quando você iniciar uma transição, sua carreira parou ali. Então, se você passou em um concurso público, mas o setor em que você está trabalhando, o local, né, o órgão público que você está trabalhando, os seus chefes direto, o pessoal dali é um pessoal transfóbico, eles não vão poder te exonerar. Então você vai continuar com aquele salário ali. Mas se você tiver algum cargo, pode ser que você perca. E você fique com aquele seu salário basal e não o salário do cargo. Pode ser que você passe a não ser nomeada para nenhum cargo que venha depois. E você fique com a sua carreira política estagnada. E você pode até ser uma pessoa trans super competente. Muitas vezes você vai cair nessa estagnação. Porque você iniciou uma transição de gênero. As pessoas começaram a te olhar com outros olhos. Então nesse ambiente de trabalho que você jurou que estava estabilizada, você não está estabilizada. Porque se você ficar parada, sem receber cargo nem nada, às vezes o seu estilo de vida vai decair bastante, né? Às vezes aquela casa que você estava pagando, porque você estava contando com um cargo específico, você não vai mais ter como pagar aquele aluguel. Então você vai ter que morar num lugar mais barato. E por aí vai, porque não existe estabilidade quando você é uma pessoa trans. Quando você é uma pessoa trans, é muito difícil que você esteja com alguma estabilidade. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso no vídeo de sábado. Provavelmente vai ser o vídeo que vai sair no sábado, né? Pelo menos é assim que eu tô planejando que as coisas aconteçam aqui no canal. Mas provavelmente eu vou falar sobre isso no vídeo sobre tokenismo. Eu vou tocar de novo nesse ponto. Mas enfim, não existe estabilidade. A Fernanda, ela é técnica de enfermagem. Eu não sei aonde exatamente que ela trabalha. Imagino que ela esteja concursada, né? Imagino que ela seja concursada. Mas assim, será que ela vai ter uma progressão de carreira legal? Talvez não, a não ser que ela tenha dado a sorte de estar trabalhando em um setor que as pessoas não são transfóbicas. Mas se ela não tiver dado essa sorte, talvez ela não tenha tanta estabilidade quanto ela acha que ela tenha. E o mesmo vale para qualquer pessoa trans que esteja trabalhando em qualquer coisa,
seja em uma coisa pública ou uma coisa privada. Na maioria das vezes, você não vai ter uma estabilidade. Porque mesmo naquilo que é mais difícil de te demitirem, que é um serviço público, muitas vezes você vai ser boicotada de diversas formas ou vai ser estagnada ali. Então não tem tanta estabilidade assim quanto muitas pensam que tem. Mas para além desse ponto utilitarista, vamos falar do ponto psicológico, que aqui sim é o ponto mais importante. Como é que você vira para uma pessoa e fala para ela que ela precisa esperar para transicionar? Uma coisa é você fazer o que eu faço, por exemplo, né? Porque quando chega uma pessoa menor de idade para mim, ou uma pessoa que mora com os pais, falando que tá questionando o gênero, tá pensando em transicionar e tudo, eu falo, olha, tenta conseguir algum tipo de emprego, alguma coisa que te permita não depender mais dos seus pais para você transicionar. Isso é o que eu costumo falar. Mas eu também sempre costumo falar a segunda parte disso, a segunda parte dessa frase, que é: se você não consegue mais, se pra você tá complicado e você sente que você precisa transicionar, aí você transiciona e faz o que der aí na sua vida. Isso é o que eu faço. Se você conseguir esperar, espera. Se você conseguir esperar até ter um emprego e sair da casa dos seus pais para transicionar, faça isso, segure. Mas se você não conseguir segurar, se você sentir que você precisa mesmo transicionar, aí transicione. Porque nem todas conseguem esperar até os 24 anos, até os 27 anos, até os 30, 40, 50 anos. Nem todas conseguem esperar, seja lá quanto tempo for, para iniciar uma transição de gênero. E hoje em dia que a gente tem mais acesso à informação, hoje em dia que a gente tem isso daqui, que é a internet acontecendo, hoje em dia que as pessoas ligam o seu celular, ligam a sua televisão, ligam o seu computador e têm acesso ao YouTube, onde elas assistem o canal de uma travesti falando sobre travestilidade, onde elas têm acesso a isso daqui, as pessoas tendem a entender melhor as questões de gênero delas mais cedo. Porque isso daqui é um vídeo que eu tô postando no YouTube. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse vídeo, inclusive crianças e adolescentes, que às vezes estão ali tendo várias inquietações de gênero e não entende por quê, e quando cai nesse vídeo, cai num vídeo como o meu, começa a pensar, cara, é isso que eu sou. Então é isso que eu sou. Começa a ter um entendimento de gênero mais cedo, e vai sendo exposta para pessoas trans, não só a Samantha aqui, né, não só eu, mas a própria Fernanda, a Linda Quebrada, a Urias, a Mindy Candy, a Tiesa, a Gabriela Lohan, enfim, vai sendo exposta para tantas pessoas, sabe? Pra Luna Fabris, que é amiga minha, pra Lute Laporta, que é amiga minha também, pra Alicia Kruger, que é amiga minha também, sabe? Tipo, vai ali entrando em tantas pessoas, pra Alexia Vitória. São muitas, com profissões diferentes. A Alexia Vitória é dubladora, sabe? Então vai ali caindo em tantas pessoas trans diferentes que vai tendo visões de transgeneridade diferentes. A Sofia, né? A Sofia Labanca, do Meteoro, e cada vez mais vai aparecendo mais nomes na minha cabeça. Mas o ponto é, vai conhecendo outras travestis. E vai conhecendo também outros homens trans, né? Como Jonas e por aí vai. Então, a pessoa ela vai conhecendo aquilo que vai além do estereótipo. Porque quando eu era criança e durante a minha adolescência, a imagem que eu tinha de mulheres trans e travestis eram do estereótipo que a TV passava. Uma coisa que era moldada para fazer as pessoas héteros e cisgênero rirem. Então não era algo que fazia com que eu tivesse um entendimento de gênero. Era algo que me era apresentado como uma vitrine do não desejável, para eu não ser aquilo. Por mais que já tivessem muitas trans que fugiam disso, né, desse retrato que a mídia tentava enquadrar elas, como a própria Nani People e a Roberta Close também, né, apesar de quando eu era criança não tinha muito contato com coisas assim da Roberta Close e da Nani People. Mas apesar de já existirem essas, o que mais chegava era aqueles quadros de humor do Silvio Santos, coisas do tipo. Hoje em dia não. Hoje em dia as crianças e adolescentes, elas têm acesso
a pessoas trans na internet que estão sendo agentes da sua própria história. Elas veem a história dessas pessoas pela perspectiva dessas próprias pessoas. Elas veem essas pessoas falando sobre outras coisas que faz com que elas consigam entender que ser trans é normal. Não é mais aquela vitrine do não seja isso. Hoje em dia não, hoje em dia é uma vitrine do olha pra gente, somos pessoas como as outras. Com particularidades, né? Mas pessoas como as outras. Então, cada vez mais cedo, as crianças e adolescentes vão se entendendo trans. É isso que vai acontecendo, porque a mídia tá mudada, a mídia mudou. Então, se as crianças e adolescentes vão tendo cada vez mais cedo o seu entendimento sobre o próprio gênero, né? Algo que comigo aconteceu aos meus 22 anos, hoje em dia acontece com as crianças quando elas são crianças, com os adolescentes quando são adolescentes. E aí você vai pedir que essa pessoa passe o quê? 10, 15 anos negando quem ela é? Porque uma coisa foi eu, Samantha, passar um tempo de negação porque eu realmente negava mesmo, tá? Não era uma negação do tipo, eu não vou transicionar agora. Não, era uma negação do tipo, eu não posso ser isso. Foi isso que eu passei durante a minha infância, durante a minha adolescência, porque aos 4 anos de idade eu falava pra minha mãe que eu queria ser menina. Então, assim, né, isso tava desde a minha infância. Mas eu passei a minha infância, a minha adolescência e o início da minha vida adulta em negação. Até os 22 anos eu estava em negação mesmo, de eu não posso ser isso. Aos 22 anos eu mudei de eu não posso ser isso para caramba, eu sou isso. E ainda assim eu demorei mais 1 ano e meio para iniciar minha transição de gênero. Então uma coisa é virar pra Samantha de 22 anos, que foi quando ela realmente se tocou de que não dava para fugir de quem ela era, de que ela era uma mulher trans, virar pra essa Samantha e falar, espera mais 1 ano e meio, espera mais um tempinho pra você transicionar. Eu não sei qual foi a idade que a Fernanda, ela aceitou que ela era trans, não sei. Mas uma coisa é você falar pra pessoa esperar um tempinho, outra coisa é você virar pra uma criança trans, ou pra uma adolescente trans e falar, espera até você ter uma estabilidade financeira, algo que é muito abstrato. Como é que uma criança e um adolescente vai entender quanto tempo dura até ter uma estabilidade financeira? Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje em dia, que quase ninguém tem estabilidade financeira. A gente está em ruína do capitalismo, né? O capitalismo está em colapso. Como é que você vai virar para uma adolescente trans e falar para ela que ela tem que esperar ela ter uma estabilidade financeira? Quanto que é isso? Porque se você virar pra uma pessoa e falar, espera mais 1, 2 anos, é uma coisa. Você virar pra uma pessoa e falar, espera até você ter estabilidade financeira, sendo que isso é algo que talvez essa pessoa nunca vai ter na vida dela, é muito abstrato. Você virar pra pessoa e falar, não faz isso agora, pode gerar uma enxurrada de sofrimento pra essa pessoa. Mas uma enxurrada de sofrimento, de ansiedade, de angústia. Então não é o ideal. Você falar pra pessoa, olha, analisa o cenário que você está vivendo. Se você acha que seus pais não vão te aceitar, se você acha que isso não vai acontecer, tenta, sabe, fazer com que seus pais entendam que você é uma pessoa trans, entendam o que é transgeneridade primeiro, pra você ir falando com eles aos poucos. Mas, sei lá, se você viu que seus pais não vão te aceitar, tenta conseguir um emprego, alguma coisa pra você conseguir sair de casa pra iniciar a sua transição. Mas se você não conseguir esperar esse tempo, aí transiciona e aí vê como é que faz. É uma coisa, que é o que eu costumo dizer pra quem vem falar comigo, né? Agora, você virar e falar, tipo, olha, espera ter uma estabilidade financeira. Transiciona agora não, esse não é o melhor momento pra você viver isso na sua vida. Gente, não. Não, não. Não! Não dá pra falar isso pra pessoa, você não sabe qual é o grau de disforia que aquela pessoa tá tendo. O índice de suicídio entre pessoas trans é, acho que 4 vezes maior do que de pessoas cisgênero. Como é que você vira pra uma pessoa e fala um negócio... Não! Não!
O índice de suicídio entre pessoas trans é tão maior do que o índice de pessoas cisgênero, justamente porque pessoas trans vivem a disforia de gênero. A disforia ela é muito forte, é muito pesada. Ainda mais quando você entende o que ela é. Quando você tá vivenciando ela, mas você entender direito o que ela é, já é horrível. Mas quando você entende que aquilo que você tá sentindo é uma disforia de gênero, parece que ela fica mais forte. Quando, aos 22 anos, eu me toquei de que era isso, gente, a minha disforia, ela ficou forte em um nível indescritível. Quando eu tinha 21 anos, a minha disforia, ela não era tão forte quanto ela foi aos 22. Porque até os 21 eu ignorava. Ela tava ali, mas eu ignorava, porque eu não queria aceitar que eu seria uma pessoa trans. Depois que eu me toquei de que de fato era isso, a minha disforia ficou insuportável. A crise depressiva veio forte. Porque quando você tem o entendimento de que você é trans, a disforia fica mais forte ainda. Porque parece que a gente acaba meio que entende o que é e aí meio que dá uma vazão pra ela e ela vem com força e assim, é desesperador. E muitas tentam se matar nesse momento. Muitas. O que eu já ouvi de menina trans e de menino trans que falou que estava perto de se matar quando iniciou a transição de gênero. Quando eu fiz a minha cirurgia de redesignação, me endividei horrores porque eu estava perto de me matar. E aí tive que acelerar para fazer logo a redesignação. Não estava com estabilidade financeira para fazer a redesignação. Tava longe disso, já estava endividada e fiquei mais endividada ainda. Mas fiz a cirurgia. Por quê? Porque se eu não fizesse, eu teria me matado. A pessoa trans que ela entendeu o que é disforia de gênero, muitas vezes ela não vai conseguir esperar 2, 3, 5, 10 anos vivendo essa disforia de gênero em negação, não fazendo nada para acalmar essa disforia de gênero. Muitas vezes ela não vai poder esperar isso. Se ela tiver que esperar isso, muitas vezes ela só vai se matar. O melhor momento para você iniciar a sua transição de gênero não é aos 9, aos 10, aos 15, aos 20, 30, 40, 50, 60, 80, não. O melhor momento de você iniciar a sua transição de gênero é quando você sente que precisa iniciar a sua transição de gênero. Quando você percebe que você precisa iniciar a sua transição de gênero naquele momento. Esse é o momento de você iniciar a sua transição de gênero, porque não existe momento ideal para você iniciar a sua transição de gênero. Se você inicia na infância, na adolescência, vão falar que você é jovem demais para iniciar a sua transição de gênero e você vai ter uma vida muito difícil para se estabilizar. Se você inicia no início da sua vida adulta, você está no início da sua vida profissional. Você está estabelecendo o que vai ser a sua vida profissional. Você vai ter muitas dificuldades na sua vida a partir disso. E as pessoas vão dizer que não é o momento ideal. Se você for iniciar a sua transição de gênero aos 30 anos, as pessoas vão falar que não é o momento ideal também, por seja lá qual motivo for. Se você for iniciar depois dos 50, as pessoas vão dizer que você tá velha demais para fazer uma transição de gênero, para que mexer com isso? Então, nunca vai ser o momento ideal. Se você for perguntar para alguém, a pessoa nunca vai dizer que aquele é o seu momento ideal. Você tem que definir o seu momento ideal a partir do que você está sentindo, a partir de como você está enxergando sua vida naquele momento. Porque muitas vezes, iniciar a transição de gênero vai ser o que vai salvar a sua vida. Independente se você está ou não com estabilidade financeira. Independente se você está ou não em um momento ótimo da sua vida. Porque as coisas não acontecem nos momentos ótimos da nossa vida. Porque, sinceramente, o momento ótimo da vida da Samantha, da minha vida, não foi aos 24 anos de idade. O momento ótimo da Samantha transicionar, de mim transicionar, era aos 4 anos quando eu virei pra minha mãe e falei pra ela que eu queria ser menina. Aquele era o momento certo pra eu transicionar. Anos 90, ninguém entendia isso. Mas se fosse pegar também os parâmetros da Fernanda,
esse não era também o momento ideal para eu transicionar, nem aos 4 anos, nem aos 24 anos de idade. O momento ideal para eu transicionar nem teria chegado ainda, porque, como eu disse, eu não tenho estabilidade financeira. Não tenho. Eu tô vivendo de YouTube, que é a coisa mais incerta do mundo. Não tenho estabilidade financeira nenhuma. Tenho apoio familiar, não vou ficar na merda. Se der tudo errado, minha família vai me amparar. Mas eu não tô no melhor momento. Então não era nem pra ter iniciado minha transição. Você que tá assistindo esse vídeo, se você tá sentindo que você precisa iniciar uma transição de gênero, que você não aguenta mais, esse é o seu momento de iniciar a transição de gênero. Espero que você tenha uma estabilidade para fazer isso, espero. Espero que você tenha uma família que te dê apoio para isso, eu espero. Porque se você não tiver, vai ser uma merda. Você tendo já vai ser uma merda, porque início de transição de gênero é sempre uma merda. Mas você não tendo, vai ser muito pior. Vai ser muito pior. E eu, Samantha, não vou ter como te ajudar. Mas se você sente que é o que você precisa fazer, porque se você não fizer, talvez você não vá estar viva ou vivo daqui a um curto período de tempo, então esse é o momento de você transicionar. Não é o momento ideal, porque o momento ideal nunca existe. Porque se for ver de uma forma utilitarista, o ideal seria você nem transicionar. O ideal seria você viver enquanto uma pessoa cisgênero. Mas a gente que é trans, a gente não consegue. A gente ou transiciona ou vai viver infeliz para sempre. Então, transicione. Se você tem 10 anos, se você tem 15, se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, não importa a idade. Se você está sentindo que você precisa transicionar, porque senão você não vai conseguir, transicione. E se você não puder transicionar, se você for muito nova, seus pais não deixarem, for todo aquele inferno, se apega que você vai conseguir sair de casa, tenta fazer o seu melhor para conseguir sair de casa, para você transicionar. Mas transicione. Assim que der, transicione. Não espere o momento ideal. Momento ideal não existe. Para nenhuma. Para nenhum. Para ninguém que é trans. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então deixem o seu like. Também copie esse link e distribuam por aí, porque tanto o like quanto copiar o vídeo e distribuir por aí ajuda o meu vídeo a chegar em mais pessoas. Comenta aqui o que você achou de tudo que eu falei. Se você não tem o que comentar, comenta o emoji de borboleta, que é um símbolo de transformação. E até por isso que é um símbolo de transgeneridade. Então comenta aí com o emoji de borboleta. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo de transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Ah, e sim, eu cortei o cabelo. Antes eu tinha 1,32 de cabelo, agora eu tenho 78 centímetros de cabelo. Ainda é longo, mas ele era muito mais longo. Eu cortei 52 ou foi 53 centímetros de cabelo. Não lembro mais, mas foi mais de meio metro de cabelo. Vocês gostaram? Espero que sim. Porque se não gostaram também, paciência, o importante é que eu gostei. Vai ser meio estranho me acostumar a não ter mais meu cabelo batendo no meu joelho. Vai ser estranho. Mas eu gostei. Eu gostei. Tava precisando. As pontas estavam ralinhas e agora as pontas estão o quê? Cheias. Cheias. Ah, e enfim. Vídeo encerrado.